Estamos aqui para falar hoje sobre a parte de maternidade e os estresses da gestação da maternidade. Você que virou mãe, primeira viagem, segunda, terceira, está gestante ou está se preparando para gestar, a conversa hoje é com você, mamãe aí, que está gerando estresse, raiva, irritabilidade, cansaço, exaustão, culpas, medo de errar, toda essa conversa que a gente vai falar hoje aqui desses conflitos emocionais, o que fazer, como entender o que é normal do que é um desequilíbrio que tem que ser feito algo, porque senão pode passar para o bebê, depois o bebê pode nascer com uma dermatite na cabeça, pode ter algumas coisinhas na primeira fase da vida, até os 7 anos, que é muito importante essa parte da gestação, e a medicina chinesa fala até os 3 meses depois que o bebê nasceu, que são 12, é 9 mais 3. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, sou socorrista, sou professor de pós-graduação, fui professor de graduação. Hoje tenho meu tratamento, a minha técnica chama terapia sintrópica, que eu levei 20 anos para desenvolver ela, e depois de 20 anos ela está pronta, depois de 10 mil pacientes atendidos, e o foco é em doença crônica de difícil solução. Então, a minha área de atuação que eu gosto de atuar é aquele paciente que vai de médico profissional de saúde para profissional de saúde, vai camelando 5, 10 profissionais, não encontra solução, não entende o que está causando a doença, não sabe qual a causa da doença e não consegue resolver. Aí é onde entra a minha área, onde eu consigo atuar nessa parte desses desequilíbrios aí. E é por isso que eu sempre falo que faz 22 anos que eu não tenho nenhuma doença, que eu não tomo medicamento, porque eu entendi essa parte dessa tríade, desse tripé muito importante, que vai ser importante para a gestação. Esse tripé emocional, espiritual em primeiro lugar. Porque você pode ter uma dieta limpinha, uma dieta não industrializada, uma dieta orgânica, uma dieta sem muito glúten, sem muita lactose, com pouca toxina, uma dieta limpa, com um monte de suplemento. Você faz atividade física 3, 4, 5 vezes na semana, atividade com personal, atividade intensa, de força, de cardiorrespiratória. E mesmo assim, de vez em quando você tem uma herpes labial, mesmo assim você tem candidíase, mesmo assim você tem gastrite, mesmo assim você está com insônia, mesmo assim você está engordando. Aí você fala, mas como que eu tenho uma dieta limpa, faço atividade física, como é que eu tenho todos esses problemas? É porque em primeiro lugar está o espiritual e emocional. Enquanto as pessoas na área da saúde e os pacientes, ou seja, todos nós, enquanto a gente não entender que espiritual e emocional é em primeiro lugar e o resto é secundário, mas importante, relevante, primeiro lugar é o emocional e espiritual. Não tem remédio ou medicamento no mundo que ganhe da força espiritual e emocional. Não tem. Não tem. Isso já foi feito até estudos e experimentos em relação a isso. A mente humana, as emoções, o cognitivo, o racional, o emocional humano é mais forte que qualquer medicamento. Tanto é assim que tem um efeito placebo. E se você não conhece, se você não sabe estatística, o efeito placebo na medicina é 30%. Sabia disso? Se você der aspirina para 10 indivíduos com dores de cabeça e 7 melhorar, desses 7, 3 deles, e os 10 melhorar, passar dor de cabeça, você pega 10 indivíduos com dor de cabeça, dá aspirina para os 10. Se os 10 diminuir a dor de cabeça,
Dos 10, de 2 a 3 daqueles 10 pacientes diminuíram a dor de cabeça, não foi por causa da química, não foi pelo medicamento, foi efeito placebo. Sabia dessa estatística? Isso funciona no meu tratamento, isso funciona em psicoterapia, em acupuntura, em remédios, em cirurgias. Isso funciona em toda a área da medicina. O efeito placebo chega a 30%. Significa o quê? Que o corpo tem o poder de se autocurar. O corpo tem sim o poder de se autocurar. E quando você acredita em algo específico, sem 1 milissegundo de dúvida, você se cura, o corpo se regenera por completo. Não precisa remédio nenhum, zero. Então o espírito humano é mais forte que qualquer droga, medicamento ou cirurgia. Põe isso na sua cabeça. Esse tripé é super importante. Entender o emocional e espiritual e fazer um equilíbrio emocional e espiritual é super importante. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, a conversa é outra. E eu não estou falando de controlar as emoções, estou falando de equilíbrio emocional, a conversa é outra também. Espiritualidade e religião são coisas diferentes. Religião é a garrafa, espiritualidade é o que está dentro da garrafa. Eu posso ser bem espiritualidade sem uma religião específica. Estudando várias religiões, eu posso estar me espiritualizando, porque espiritualidade, em primeiro lugar, vem caridade. Caridade significa fazer o outro sem ter ego, sem mostrar em rede social. Quando a pessoa vai no final do ano, no Natal, e distribui roupa, e filma, e mostra na rede social, isso aí não tem nada a ver com beneficente, com caridade. Isso aí é ego, é para mostrar, tá? Isso é ego. Caridade, beneficente, você faz em silêncio. Você não precisa falar o que você está fazendo. Você não precisa divulgar o seu nome, porque daí vem o ego. Então, caridade é espiritualidade. A primeira coisa de espiritualidade é fazer caridade. E caridade é amar o próximo. Por isso que está na Bíblia, amar o próximo. É muito fácil amar quem está longe, sabia? É muito fácil você depositar $100 lá para uma criança na Etiópia, lá na África, que está cadavérica morrendo. É muito fácil. Eu quero saber da tua vizinha aí do lado. Eu quero saber da tua sogra que mora com você. Eu quero saber da tua cunhada que te enche o saco. Eu quero saber daquela tua mãe, irmã que te enche o saco. É amar o próximo mesmo. Esse é o desafio e a beleza ao mesmo tempo. A espiritualidade tem a ver com isso. É no dia a dia. Porque não adianta ir numa igreja, ir numa assembleia, ir diante de um padre, de um pastor, 1, 2, 3 vezes por semana, fazer coisas sistemáticas, protocoladas, sistematizadas e tal, sem ter coração, sem fazer caridade para o outro. Isso aí é mais para a sociedade ver do que qualquer outra coisa. Espiritualidade em primeiro lugar. Espiritualidade envolve emoção. Porque se você não entende de emocional, o resto é resto. E em segundo lugar vem atividade física. E em terceiro lugar vem uma dieta limpa. Então você, mãe que está me ouvindo, ou você que já é recém-mãe que está me ouvindo, ou você que é pai e mãe que tem uma criança pequena, entenda esse tripé. Entenda isso que eu estou falando. Espiritual e emocional em primeiro lugar, atividade física em segundo lugar, porque você pode ter uma dieta meio bagunçada, de vez em quando um lixão, mas se você tiver uma dieta, uma atividade física intensa, constante, a vida toda, dificilmente você fica doente, sabia? Você pode até de vez em quando comer algo ruim, porque não tem como, na sociedade como a gente vive, não tem como, de vez em quando é uma pizza, de vez em quando é uma cerveja, de vez em quando sei lá, alguma coisa industrializada. É o mundo que a gente vive, não tem como você se isolar numa ilha e ficar numa ilha só comendo peixe. Isso não tem como fazer isso, entende? Então, você pode se dar o luxo, mas desde que você tenha o emocional e espiritual meio equilibrado, que você tenha a parte de atividade física intensa, regular, não é fazer um mês e parar, depois voltar, isso aí não é regular, isso é irregular. Então para a mãe também vale muito isso.
O que veio antes? O que veio antes do engravidar? A saúde dela, nutricional, emocional, de atividade física, como que estava? Tudo isso vai dizer o tamanho do estresse, o tamanho do cansaço, o tamanho dos sentimentos emocionais que a mulher vai ter daí para frente. E aí a conversa agora é sobre essa parte emocional. Então olha só que interessante. Estresse não é o problema, vou repetir. Estresse nunca foi o problema. Quando a pessoa fala que está estressada, o conceito de estresse é o seguinte, olha que interessante. Estresse é uma energia que te perturba. Vou falar de novo. Grava isso na tua cabeça. Estresse é uma energia que te perturba. Para mim, algo que me perturba, que é estressante, pode ser uma coisa que para o outro, um irmão, uma irmã,